E aí, vamos dar continuidade, né? A aula 1, Geografia 2. E faltou falar sobre alguns organismos multilaterais, que são o G20, nós já falamos do G7 em sala, a Unasul, a Organização dos Estados Americanos e o outro, a OTAN, né? A Organização do Tratado do Atlântico Norte. Sim, vamos lá então. Vamos começar pelo G20. O G20 significa dizer que é a reunião das 20 maiores economias do mundo. Na verdade, não são as 20 maiores economias do mundo, porque na verdade são as 19 maiores economias do mundo, mas adicionando a União Europeia, né? Que é um bloco econômico formado por 27 países. Agora 27 com a saída do Reino Unido. E então, aí vocês me perguntam, o G20, quando é que ele foi criado, né? Ele serve para quê e tudo mais. Quem é que participa do G20? Tipo, eu já sei que são países, professora, mas quem é que participam das reuniões do G20, né? O que é que eles discutem e por aí vai. O G20, ele atua através de reuniões, né? De projetos, iniciativas que abrangem vários setores também, assim como o BRICS. Então, eles discutem ações relacionadas a mudanças climáticas, desenvolvimento sustentável, economia digital, saúde, educação, infraestrutura, além de, sim, aí assuntos relacionados à economia, obviamente, então, tratados, acordos, ou então também do ponto de vista, existem dois tipos de G20, né? A gente fala que existem duas trilhas dentro do G20. Seria um G20 financeiro e um G20 comercial. Dentro do G20 comercial, que o livro de vocês ele vai denominar como um G20 agrícola, algumas economias, principalmente as emergentes, elas lutam para que os países desenvolvidos eles acabem com o protecionismo que eles acabam dando para os seus setores agrícolas. Tipo, os países desenvolvidos eles protegem muito os seus produtores, né, nacionais, e isso acaba interferindo na produção e na exportação dos produtos que são fabricados por potências emergentes, né, que estão dentro do G20. Então, o G20 agrícola ele luta para acabar com esse protecionismo exacerbado dos países desenvolvidos e eles também lutam meio que além do protecionismo para que haja uma maior acessibilidade aos mercados emergentes, né, em relação à exportação dos seus produtos. Vamos lá, outra coisa sobre o G20. Sim, professora, quem é que participa do G20? Aí vamos lá. O G20 ele é baseado em quê? Em reuniões. Essas reuniões, quem é que participa dessas reuniões? Dessas decisões, né, que ocorrem no mundo inteiro? Praticamente são chefes de Estado, né, chefes de Estado ou de governo, chefes de bancos centrais e ministros de finanças. Pronto, são esses que participam. Então, já falei, né, são divididos em duas trilhas. O que mais? Professora, no G20 estão economias desenvolvidas e economias emergentes, países que estão em desenvolvimento, sim. Que naquela classificação que vocês estudaram anteriormente, de países centrais, periféricos e semiperiféricos, dentro do G20 a gente vai encontrar a presença de países centrais e países semiperiféricos. Professora, dentro do G20 tem economias, tem países de todos os continentes, com exceção da Antártida? Sim, tem de todos. Mas na África só conta com a presença da África do Sul, né? Só tem a África do Sul dentro do G20. Porque na verdade a África do Sul como ela está dentro do BRICS, né? E ela tem apresentado um certo crescimento e desenvolvimento econômico, né, nesse início do século XXI, então é a grande potência regional da África. Então pronto, sobre o G20 é isso. Deixa eu ver se falta mais alguma coisa. Pronto, aí agora nós vamos falar sobre a Organização dos Estados Americanos, que tem uma sigla chamada OEA, obviamente, né? Organização dos Estados Americanos. Outra organização também não é um bloco econômico, e a OEA ela conta com a participação de 35 nações, estados americanos, todos os estados americanos, porque é uma organização dos estados americanos. E, professora, o Brasil faz parte? Faz. Essa organização ela é uma das mais antigas do mundo. Ela foi criada em 1948 e, na verdade, ela foi criada para que esses países da América eles tivessem uma certa soberania sobre seu território, né? Soberania sobre sua independência, sobre seu território. Foi promovido também uma certa solidariedade entre as nações. Então, um dos princípios básicos da Organização dos Estados Americanos
é o direito à sua soberania, né? Cada país tem poder sobre o seu próprio território. E esse organismo ele veio para corroborar isso, né? Para afirmar. E aí, quando existe alguma guerra, algum conflito em um desses estados, um dos princípios da organização é que haja uma resolução pacífica, né, desses casos, dessas guerras, desses conflitos e por aí vai. Vamos lá, a Organização dos Estados Americanos, falta só uma coisa. Cuba praticamente sempre fez parte, desde o início da organização, Cuba fazia parte da OEA, sendo que no ano de 1962, período da Guerra Fria, Cuba ela foi, não foi expulsa, ela foi suspensa, digamos assim, né? Porque ela voltou a fazer parte em 2009. Então eu vou dizer que ela foi suspensa dessa organização. Por quê? Porque a organização tem sede em Washington, nos Estados Unidos, o país mais desenvolvido da América, inclusive do mundo. Então, como os Estados Unidos tinham um poder de decisão muito forte, e a gente estava vivendo em 1962, o período da Guerra Fria, mundo bipolar e tudo mais, o que é que aconteceu? Cuba tinha se alinhado, né, à União Soviética, vocês devem saber disso, e por isso levou Cuba a ser suspensa dessa organização. Mas aí no ano de 2009, ela retornou a fazer parte da organização, e a organização conta com 35 nações da América. Vamos ver. Agora, UNASUL, União das Nações Sul-Americanas. A União das Nações Sul-Americanas, chamada UNASUL, é outra organização também de países aqui da América. Sendo que, como o próprio nome diz, que são nações do Sul, né, sul-americanas, então são nações apenas da América do Sul. Conta com 12 nações da América do Sul. Esse organismo ele foi criado para promover uma integração, uma cooperação, meio que ajudar esses 12 países, que o Brasil faz parte, em vários setores, como setores de econômico, político, cultural, né, social, e hoje em dia ele continua desde sua criação com os 12 países e tem sede no Equador, né, em Quito. Deixa eu ver se falta mais alguma coisa. Sim, outra coisa sobre a UNASUL é que essa organização ela meio que atua também junto com dois blocos, com mais dois blocos econômicos. Ela não é um bloco, mas ela atua em conjunto com dois blocos da América, né? Que é a Comunidade Andina de Nações, que são os países que estão situados na Cordilheira dos Andes, e ela atua também em conjunto com o Mercosul, né? Que é o bloco econômico que o Brasil faz parte, e é a maior economia. Aí agora falta somente a OTAN, para a gente concluir essa aula, né? A aula 1. A OTAN significa dizer que é uma aliança, né, militar entre os países que fazem parte, a Organização do Tratado do Atlântico Norte. A OTAN foi criado como um sistema de defesa mútua, né, para que os países que fazem parte da OTAN, se por acaso, porventura, venha ocorrer alguma guerra, algum conflito internacional, sei lá, o país que faz parte da OTAN foi invadido, essa organização ela tem um sistema de defesa. Então, assim, os países que fazem parte da OTAN, eles ajudam esse país que está em conflito, que foi, sei lá, invadido, a passar por esse problema. É uma ação estratégica, é geopolítica, né? Mas a primeira coisa que a gente precisa saber também sobre a OTAN é que ela foi criada na época da Guerra Fria, né? Pós-Segunda Guerra Mundial. O que falta mais? Sim, aí outra coisa. Ela foi criada em 1949, enquanto um sistema de defesa, mútuo de defesa, entre os países que eram capitalistas. A gente vivia, obviamente, na Guerra Fria, né? Então, existia essa preocupação de haver uma terceira guerra mundial, algum conflito que afetasse esses países que eram capitalistas. Essa organização é liderada pelos Estados Unidos, conta atualmente com mais de 20 países, são cerca de 28 países que fazem parte. Inclusive, hoje em dia, essa organização ela conta com países que eram ex-socialistas, né? Como, por exemplo, a Rússia, que ela é um membro observador. Observador e consultor. O que mais? Sim, aí vamos lá. No ano de 1955, a OTAN foi criada em 1948, né? Após a Segunda Guerra Mundial, início da Guerra Fria. Em 1955, foi criado um pacto chamado Pacto de Varsóvia.
O Pacto de Varsóvia foi feito entre os países que eram socialistas na época, né? Que tinha como liderança central a União Soviética. O Pacto de Varsóvia tinha o mesmo objetivo, montar um sistema único de defesa, mútuo de defesa entre os países que eram socialistas. E aí o Pacto de Varsóvia, ele só durou até 1991. Foi de 1955 a 1991. Até 91 por quê, Ana Beatriz? Porque em 91 é o marco final da União Soviética. Então, quando acabou a União Soviética, acaba também o Pacto de Varsóvia. Professora, mas a OTAN, ela acabou? Não. Ela continua até hoje, ela existe até hoje, como eu já mencionei aí anteriormente. Então pronto, acho que é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, me perguntem.